Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre Kant, Immanuel Kant. Bem, eu subi 3 vídeos no canal e nós já podemos perceber que eu não tenho o menor interesse em falar sobre os autores ou as suas concepções de maneira cronológica. Não tenho interesse de fazer isso. Às vezes eu vou estar falando de filosofia antiga, às vezes medieval. Posso transitar na moderna e contemporânea. Não tenho o menor interesse de postar os vídeos em ordem cronológica. Vai ser de acordo com a minha vontade. Pois bem, eu também não vou ficar fazendo uma descrição muito longa da biografia dos autores. Acho que não tem tanta relevância assim. Em alguma medida, ok, mas uma descrição muito longa, não. No caso do Kant, eu sempre lembro dessa história que o Kant ele sempre teve um comportamento muito coerente com a sua filosofia. Então ele era um cara muito metódico. Aí eu lembro desse episódio que os moradores lá de onde ele vivia, né, Königsberg, eles regulavam o relógio de acordo com os passeios que o Kant fazia. Ele era tão metódico, caminhava sempre no horário certinho, então se alguém tinha um relógio desregulado, era só esperar o Kant passar que eles já sabiam o horário correto para estar regulando ali. Enfim, dizem que ele nunca saiu da cidade, sempre foi muito pacato, vivia dentro de casa. Ok. Mas assim, é um autor fundamental na história da filosofia. É um autor que você tem que passar por ele. É muito difícil mesmo a filosofia kantiana, mas é fundamental. O Kant, ele escreveu várias obras. Hoje nós vamos falar sobre a crítica da razão pura, ou pelo menos tentar fazer uma introdução à crítica da razão pura. Ela é uma tríade, né? É o famoso criticismo kantiano, que é a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. Bem, na crítica da razão pura, que é a que nós vamos estar falando, o Kant ele tem a intenção meio que de traçar alguns limites do conhecimento humano, na razão humana. Refletir sobre isso. Isso em filosofia nós chamamos de epistemologia, né? De até que ponto é possível conhecermos. Qual é a maneira correta de conhecer? De onde vem o conhecimento? Ele é através da razão ou ele é através dos sentidos? Aquele debate do racionalismo e empirismo. Então o Kant, nessa crítica da razão pura, ele vai fazer, traçar algumas questões, problematizar algumas questões, para que nós pensemos na possibilidade de tratar a metafísica como uma ciência séria, ou não. Até que ponto é possível fazermos isso, né? E a vida ou morte da metafísica, como ele próprio diz na crítica da razão pura, vai depender disso. Então ele vai dividir essa obra em 3 partes, tá? Que é a primeira é a estética transcendental. E aqui não é estética no sentido de filosofia do belo, como a gente está acostumado, né? Em filosofia, quando a gente fala de estética, a gente está falando sobre uma reflexão acerca do belo. Nesse caso aqui é mais no sentido das sensações, né? Em que sentido? A pergunta central pode se resumir a essa. Como é possível uma matemática pura? Tá? Nós temos a analítica transcendental, que seria a pergunta como é possível uma física pura, né? Se o nosso juízo está sempre julgando as coisas. Como é possível, ou é possível, uma metafísica? Essa é a última parte, que eu pretendo chegar até lá. Claro que provavelmente não vai ficar muito grande se ficar em um vídeo só. Bem, então ele inicia, né? Não há de se duvidar que o conhecimento
ele é advindo da nossa experiência, certo? De que sentido? Primeiro nós experimentamos as coisas através dos nossos sentidos e isso produz o nosso conhecimento. A isso nós damos o juízo sintético. O juízo sintético é aquele que é advindo da experiência. Aquele que é necessário recorrer à experiência e é aquele conhecimento construído tendo como ponto de partida a experiência. Vão ter alguns conceitos que eu vou estar fazendo nesse primeiro vídeo que são fundamentais para a gente ir progredindo na obra, né? Então, o primeiro é esse, um juízo sintético, aquele que começa e que é advindo também da experiência. E aí o Kant vai dizer, seria possível um juízo que não dependesse dessa recorrência da experiência? É possível um conhecimento, né? É possível uma epistemologia que não venha da experiência, que não comece na experiência? Esse tipo de conhecimento é o que o Kant vai chamar de conhecimento a priori. O conhecimento a priori é aquele que não depende dessa recorrência à experiência, que não depende dessa parte empírica. Ok? Então o Kant vai dizer, nem todo juízo a priori é puro. Nós temos juízos a priori que são puros e nós temos juízos a priori que são impuros. Por exemplo, toda mudança tem uma causa. Perceba, a ideia de causa, ela não é advinda dos sentidos. Ela faz parte dessa construção mental humana, que é própria humana, é uma lei que nós usamos para ordenar o tempo e a experiência. Então, toda mudança tem uma causa. Esse é um juízo a priori puro, certo? Agora, quando eu digo todo corpo é pesado, é um juízo a priori, mas ele é impuro, porque a própria ideia de corpo, ela já traz algo de empírico nela, certo? Já traz essa extensão à experiência. Então, é a priori, mas é impuro. Ok. Então, nós temos aí os juízos sintéticos. Recapitulando, nós temos juízos sintéticos, que são aqueles que são juízos, que são conhecimentos advindos da experiência. E nós temos os juízos a priori, que são aqueles que são independentes da experiência, tendo no juízo a priori duas subdivisões, que é o juízo a priori puro e o juízo a priori impuro. Pois bem, dando continuidade, o Kant também vai trabalhar nesse mesmo sentido a ideia de juízo analítico e de juízo sintético. O juízo analítico é aquele que não depende da experiência. O juízo sintético é aquele que é necessário recorrer à experiência. O que seria então esse juízo analítico? O juízo analítico é aquele em que o predicado já está contido no sujeito. Por exemplo, o ouro é dourado. A ideia de dourado, o predicado dourado, já é algo próprio do sujeito ouro. Então é um juízo analítico, eu não preciso recorrer à experiência. Esse juízo, ele é algo que eu posso, através da minha razão, tá? Entender, perceber, visualizar na proposição que o predicado já está contido no sujeito. É diferente do juízo sintético, que eu posso dizer, por exemplo, a camisa é cinza. Esse não é um juízo analítico. O predicado cinza não é próprio de camisa. Eu posso ter uma camisa com outra cor. Então, esse é um tipo de juízo que é necessário que eu recorra à experiência. Então, ele é um juízo sintético, certo?
Então nós temos aí os juízos analíticos e nós temos os juízos sintéticos. Os dois são formas de conhecimento, tá? Mas vem aí uma pergunta que é fundamental. É possível um juízo que seja sintético e a priori, tá? Que nós temos juízos analíticos, onde o predicado já está contido no sujeito, e que nós temos juízos sintéticos, que é necessário recorrer à experiência, já está claro. Mas a vida ou morte da metafísica, como uma ciência que pode ser tratada como séria, segundo Kant, ela depende da resposta ou negação dessa pergunta. É possível um juízo que seja sintético e a priori? O Kant vai dizer que a matemática, na matemática nós temos juízos que são sintéticos a priori. Por exemplo, é o exemplo que ele usa no livro, na verdade. Ele diz 7 mais 5 igual a 12. O 12, ele é um predicado que já está contido no 7 mais 5? Não necessariamente. Segundo Kant, você precisa recorrer à intuição para que 7 mais 5 seja equivalente a 12. É necessário esse construto, tá? É necessário recorrer à intuição para que 12 seja o resultado de 7 mais 5. O predicado ele não está contido no sujeito. É claro que a gente está falando de números, mas não está contido no sujeito. Porém, ele também é a priori. Eu não preciso recorrer à experiência necessariamente para que eu saiba que 7 mais 5 seja 12. Então aqui nós temos uma saída, mas que também acaba por se tornar um problema. Tá? 7 mais 5 igual a 12. O conceito 12, ele não é um conceito que é próprio do 7 mais 5. Então eu não posso dizer que o predicado está contido no sujeito, de certa forma. O que eu posso dizer é que, recorrendo à minha intuição, eu posso transformar 7 mais 5 em um predicado 12. Essas primeiras descrições que eu estou fazendo, essa separação dos conceitos, ela vai ser necessário para prosseguirmos na obra. E para ingressarmos na primeira parte, esses conceitos são importantes da gente ter em mente, essa distinção do que é um juízo sintético, do que é um juízo a priori, do que é um juízo analítico, do que é um juízo sintético. O juízo sintético a priori, isso é necessário, porque o Kant ele começa a colocar aqui alguns limites no conhecimento humano, na razão humana. Ele está colocando um teto. E quando nós ingressamos na primeira parte, que é essa estética transcendental, de cara nós precisamos também deixar bem entendido a diferença de dois conceitos que também são importantes, que é o de fenômeno e nômeno. Veja bem, o que é o fenômeno? Fenômeno é aquilo que nos aparece, é aquilo que nós captamos através dos nossos sentidos. Então, isso é fenômeno. O que seria o nômeno? O nômeno seria a coisa em si. O que seria essa coisa em si? Seria a coisa desprendida dos nossos sentidos. Por quê? Quando eu analiso algo, quando eu percebo algo através dos meus sentidos, eu estou deixando de maneira impura ou de maneira equivocada a percepção daquele algo. Como assim? Por exemplo, vou pegar meu celular. Esse aqui é o celular, certo? Azul. O celular azul é a descrição do fenômeno. E essa descrição do fenômeno eu capto através dos meus sentidos. Só que os meus sentidos, eles limitam a minha razão. Como a coisa é em si, eu não tenho acesso, porque o meu acesso ele já está limitado através dos meus sentidos, certo?
Então o celular em si seria o númeno. É como se fosse a essência das coisas, sem querer ser essencialista. Mas a coisa em si eu não tenho acesso, a minha razão está limitada através dos meus sentidos. Porque eu olho para esse celular e eu digo, ele é azul. Mas quem me garante que um cachorro olhando, um outro animal olhando, vai enxergar o celular azul também? Porque o cachorro e as outras coisas também está limitado pelos seus sentidos. Então, como o celular é em si mesmo, independente da minha parte sensitiva, digamos assim, nós não temos acesso. Esse é o número, a coisa em si, nós não temos acesso. Então é por isso que essa descrição, essa limitação que o Kant coloca no, na razão humana, ela é estarrecedora, porque isso reflete na epistemologia, né? Como é possível construir ciência dessa forma? Se os nossos sentidos se a nossa razão já está limitada através dos nossos sentidos. Se é impossível, digamos assim, acessar a coisa em si mesma, não é possível fazer isso. O homem, ele não é possível de chegar, de ter esse acesso ao nômeno. Nós apenas chegamos perto através do fenômeno. O acesso que nós temos é do fenômeno, da coisa em si nós não temos. Isso é um problema que vai ser discutido mais para frente no livro, mas que por enquanto o vídeo já está ficando grande. Por enquanto, destrinchar esses conceitos, ter bem claro esses conceitos já é um passo. Tá? Então essa foi uma breve introdução. Depois disso nós vamos aprofundar aí na estética, para depois passar para a analítica e para a dialética transcendental, para nós irmos construindo aí os degraus para entendermos onde o Kant quer chegar no final das contas, ok?